Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado Rubens Ottoni. Eu sou Juliana Modesto e este é o primeiro episódio de uma série de podcasts sobre as ações do governo federal em Goiás. E nesta edição especial vamos falar sobre a retomada de obras inacabadas do governo federal aqui no nosso estado. E ninguém melhor para falar sobre o assunto que o deputado Rubens Ottoni, que lançou no início deste ano o programa Reconstrução em Goiás, que tem como objetivo acompanhar e fiscalizar as obras paralisadas e inacabadas no nosso estado. Deputado, estamos nos aproximando do final do ano e qual balanço o senhor faz sobre a retomada das obras inacabadas em Goiás? Tivemos avanços? Olá, Juliana, e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Tivemos avanços, com certeza, avanços importantíssimos. Em janeiro, como você disse, no início do ano, quando nós começamos o programa Reconstrução em Goiás, nós começamos que jeito? Nós fizemos um levantamento a partir de um relatório do Tribunal de Contas da União que apontava que só no estado de Goiás nós tínhamos cerca de 1.000 obras federais iniciadas e não terminadas. Então, um número imenso. Então, nós começamos a fazer uma vistoria, a descobrir essas obras, começamos a incentivar as lideranças de cada região, de cada município, para que essas lideranças pudessem nos ajudar a checar cada obra em cada município para saber qual o nível de dificuldade e qual seria a realidade de cada uma delas. Então, nós fizemos centenas de vistorias, conseguimos, com esse trabalho, envolver vereadores, prefeitos, lideranças sindicais, e, na prática, nós conseguimos retomar, aqui no estado de Goiás, inúmeras obras, e, inclusive, algumas delas, nós já chegamos até a entregar a obra, porque eram obras que estavam em estado avançado. Então, a nossa iniciativa, lá atrás, no início do ano, de criar esse programa aqui em Goiás, essa iniciativa ela serviu de exemplo para o país. E ela foi muito bem recebida também dentro do governo Lula, na Casa Civil, que no mês de março lançou o programa Mãos à Obra. O programa Mãos à Obra foi um programa lançado pelo governo federal. Para quê? Para fazer o que nós estávamos fazendo aqui em Goiás. Mapear as obras paralisadas no país e que necessitavam de ser retomadas. Então, dessa maneira, nós conseguimos, em Goiás e o governo federal em todo o país, viabilizar a retomada de centenas de obras paralisadas e que obras assim, parceria com prefeitura, parceria com Câmara Municipal, em outro lugar é uma associação, uma entidade, uma cooperativa, enfim, o governo do estado, que nos ajudaram a descobrir essas obras e criar as condições para que elas fossem reiniciadas. Deputado, e qual o motivo de tanta obra parada, inacabada, espalhada por nosso estado? Não só no estado, né? Isso foi uma coisa no país. Eu falei aqui de cerca de 1.000 obras paralisadas em Goiás, mas o relatório do Tribunal de Contas da União apontava cerca de 14.000 obras federais paralisadas, espalhadas por todo o país. Com toda certeza, é fruto do descaso, né? Do descaso com dinheiro público, né? E também com aquela mentalidade antiga de obra que foi iniciada por um outro governo, não é prioridade para mim, né? Então, às vezes, a obra foi iniciada numa administração de um outro prefeito, aí, às vezes, o prefeito que veio depois não teve interesse de continuar, às vezes aconteceu isso. Mas tem outros casos também que, e na maioria deles, eu avalio assim, pelo aquilo que eu tenho acompanhado, que na maioria dos casos não foi nem descaso nos municípios. Foi a falta de compromisso do governo federal no último período, principalmente o governo Bolsonaro e o governo Temer,
com as políticas públicas e com essas obras que tinham sido iniciadas no governo Dilma. Então, para essas obras, não havia prioridade para liberar os recursos. Então, agora, com a retomada do governo federal, com a volta do presidente Lula, essa visão arcaica, atrasada, ultrapassada, ela foi deixada de lado. O presidente Lula deu uma orientação firme para a sua equipe. Não tem sentido fazermos novas obras se a gente não tiver uma atenção com as obras que estão paralisadas e que têm dinheiro público que precisa ser retomada para poder ser entregue à população. Só para você ter uma ideia, aqui em Goiás, só aqui em Goiás, nesse início de ano, nós conseguimos retomar cerca de mais de 120 obras. Mais de 120 obras que estavam paralisadas em 77 municípios do estado de Goiás. Todas essas obras que começaram lá atrás, governo Dilma, algumas até no governo Lula, né? Obras na área da educação, obras de construção de creche, de escola, na área da saúde, unidade básica de saúde, UPA, então quadra poliesportiva, ginásio de esporte, e também na área da habitação. Na área da habitação são milhares de casas populares que foram deixadas pelo caminho. O nosso desafio agora é trabalhar para que essas obras sejam retomadas e sejam entregues para o bem da comunidade. Deputado, e na área da infraestrutura, que geralmente são obras mais complexas, mais caras, nós tivemos algum avanço? Tivemos problemas demais nesse último período, né? Os problemas no governo Temer e no governo Bolsonaro, muitas obras foram deixadas de lado e até mudadas a concepção. Por exemplo, poderia citar a obra da Ferrovia Norte-Sul. É um exemplo gravíssimo. No governo Lula, em 2004, foi lançada a obra da Ferrovia Norte-Sul em Goiás. E em 10 anos, de 2004 a 2014, nós construímos cerca de 900 quilômetros de ferrovia. Em 10 anos, 900 quilômetros de ferrovia. A presidenta Dilma, em 2014, veio em Anápolis e inaugurou o trecho de Anápolis até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, uma obra fantástica, imensa, que foi feita em 10 anos apenas. Com a saída da presidenta Dilma, com a retirada da presidenta Dilma do governo, de maneira antidemocrática, o governo que veio depois, Temer e depois Bolsonaro, eles não apenas não fizeram a obra, como mudaram a concepção. Ao invés de fazer a conclusão da obra, que era fazer de Anápolis até o Porto de Santos, no litoral paulista, eles resolveram pegar o trecho que estava pronto, fazer uma concessão para a iniciativa privada, sob o argumento que, com isso, a iniciativa privada faria a outra parte. E não fez, né? Foi preciso que o presidente Lula voltasse, e agora nós estamos em fase de conclusão dessa segunda etapa, que é a etapa de Anápolis até o Porto de Santos. A obra já está construída, já está concluída, agora está em fase de vistoria, em fase aí da modelagem do arranjo comercial para que a Ferrovia Norte-Sul funcione plenamente, mas já poderia estar funcionando anteriormente. Então, esse é um exemplo de uma obra, como você disse, uma obra estruturante, uma obra complexa, cara, e que o compromisso do governo federal fez a diferença. O presidente Lula abriu essa ideia lá atrás, a presidenta Dilma concluiu, agora nós estamos concluindo a segunda parte, que é de Anápolis até o Porto de Santos, no litoral paulista. Quanta boa notícia, hein, deputado? Então, realmente, união e reconstrução tem sido a principal marca do governo Lula, né? Se você que está nos acompanhando quiser saber mais detalhes sobre os outros investimentos e outros programas do governo federal em Goiás, não perca os próximos episódios da nossa série. Obrigada, deputada, e até o próximo episódio. Grande abraço, Juliana, a todos que nos acompanham, e até o próximo episódio.